Beleza, tá gravando. Boa noite para quem estiver me assistindo aí na gravação depois, certo? Hoje, pessoal, é a nossa segunda web, tá? Tô aqui com o Ava aberto, certo? E hoje é o nosso segundo encontro, que é o dia 22. Então, hoje eu vou explicar a web 2, ou a ordem de serviço 2, beleza? Aqui, na situação de aprendizagem, tem as ordens de serviço e hoje eu vou explicar a ordem de serviço 2. Percebam, pessoal, que não tem a dica da atividade como tinha na web 1. A dica da atividade não tem na OS 2, tá? Como tem na OS 1. Ou seja, agora não tem aquele como fazer todo o simulador, tá? Eu já baixei esses dois arquivos para o meu computador, então eu vou abrir do meu computador, beleza? Então tem o descritivo e a folha de respostas. Na folha de respostas é um arquivo do Word, onde você vai tirar os prints das telas necessárias e jogar aqui, certo? Então vamos abrir o descritivo aqui, vamos ver o que exatamente é para ser feito nessa atividade, né? Também é uma atividade de simulador, tá? Então, você vai entrar lá no Ava e vai ter o simulador, beleza? Então, pessoal, unidade curricular 4, acionamento de dispositivos atuadores. Aqui na atividade está chamando de etapa 2. E aí a atividade tem ordem de serviço 1, tá? Isso aqui tá errado, só a numeração, beleza, gente? Na verdade, é ordem de serviço 2 e a etapa 1 da ordem de serviço 2, tá? Então, pessoal, é instalar o motor elétrico no agitador de cozimento, daquele tanque lá no simulador, certo? Aquele mesmo simuladorzinho que foi no primeiro SAP, tá? Mas agora a atividade é diferente, beleza? Então, como você já sabe, a OS2 trata do atendimento à solicitação do engenheiro Fernando de instalar o motor elétrico do agitador no tanque de cozimento com os respectivos dispositivos de comando, sinalização, proteção e manobra. Esse serviço envolve a montagem da parte elétrica do quadro de comando elétrico e do motor do agitador no tanque de cozimento, baseado em esquema elétrico. Tá? Então tem que montar todos os componentes no painel elétrico e o motor em cima do tanque. Tá? Essa atividade deverá ser realizada individualmente na planta industrial virtual da empresa. Clique na imagem abaixo para realizar esse serviço. Não tem imagem aqui nesse arquivo, tá? Esse texto foi copiado lá do Ava, tá? Por isso que está escrito isso aqui. Antes de realizar a ordem de serviço, assista aos vídeos que ensinam como utilizar o simulador. Do mesmo jeito que eu expliquei da web anterior. Na hora de abrir o simulador, tem um espaço lá, um texto, que está falando que se você não souber usar o simulador, clique lá para você aprender a utilizar, certo? Só que é o mesmo vídeo, tá? O vídeo não é exclusivo da atividade, da SAP, beleza? É um vídeo genérico de como usar o simulador, tá? Então é o mesmo vídeo da atividade anterior. Como as demais atividades que necessitam do simulador, o aluno deverá preencher a folha de resposta e postar no Ava. Ou seja, a sua nota do simulador não é a nota que vai para o Ava. Eu que avalio a sua atividade e coloco a nota no Ava, tá? Mas é claro que se você tirar um 100 no simulador, você tirou 100. Você vai tirar 100% da nota da atividade, tá? Assim, nesta atividade, como não existem valores a serem perseguidos, o aluno deverá fazer print de 7 pontos do simulador, que eu vou mostrar para vocês no final desse arquivo, além do print do resultado do simulador, tá? Então, ordem de serviço 2, instalar motor elétrico do agitador do tanque de cozimento. Como você já sabe, a ordem de serviço 2 trata do atendimento, é o mesmo texto, certo? Que eu tinha lido antes, então vou pular ele. E aí tem aqui o descrição.
Seu objetivo nesse serviço é executar a instalação da parte elétrica do quadro de comando para ligação do motor do agitador no tanque de cozimento baseado no seu esquema elétrico de ligação W. Galera, o que é esse W? Isso daqui é só uma letra para indicar que na hora de você fazer o simulador, o descritivo lá do simulador, da ordem de serviço, é esse texto e no lugar do W vai ter uma variante do esquema elétrico. Então, cada vez que você inicia o simulador, vem uma variante diferente da atividade, tá? Não é a mesma. Então, esse W aqui, ele é só uma variável para o esquema elétrico, tá? Pode vir alguns dos esquemas elétricos disponíveis para você montar, beleza? Que vai cair nesse texto no lugar desse W, beleza? Não é que a ligação é em W, não. Não existe ligação em W. Isso aqui é só a variável da atividade, beleza? Essa montagem exigirá um motor que suporte um torque de T quilogramas por metro, quilograma-metro, tá? No lugar desse T vai ter um valor de torque ou de momento, tá? Momento é outro nome que se dá para torque, beleza? Então, no lugar desse T, vai ter o valor do torque, e esse T também é uma variável da atividade, beleza? É uma variante da atividade. E será alimentado com tensão de 380 ou 220 trifásico, dependendo da sua variante. Enquanto a parte de comando será alimentada com 24 volts, então tem uma fonte dentro do painel, conforme normas de segurança. Também este serviço envolve X na montagem do seu quadro de comando elétrico. Esse X também é outra variante, tá? É um componente. Eu não estou lembrado que a gente vai ver mais para frente, certo? O que é esse X aqui, beleza? Mas é alguma coisa da OS que vai variar, beleza? Para tanto, você deverá dimensionar, identificar e selecionar os componentes no almoxerifado que deverão ser colocados na bancada de componentes, com base no esquema elétrico e na especificação técnica. Observe os componentes que já estão no quadro de comando. Depois, você deverá movimentar cada componente para uma posição adequada no quadro de comando do tanque de cozimento, com base no padrão de disposição dos componentes adotado pela empresa. Lembra na SAP anterior, na OS anterior, tinha um padrão da onde você tinha que colocar os componentes no quadro, lembra? Tinha uma imagem lá. Aqui também vai ter essa imagem, tá? Segue o mesmo padrão. Finalizando, você deve realizar as ligações elétricas necessárias para instalar o motor do agitador no tanque de cozimento, a identificação das botoeiras na tampa do quadro de comando. Isso é importante, tá? Também é necessário fazer a identificação das botoeiras na tampa do quadro de comando com as plaquetas, as famosas tags de identificação da função daquele botão. E fazer a entrega do serviço, que é terminar a atividade dentro do simulador, tá? Então, esquema elétrico, apresentar a imagem do circuito X. X, então, galera, é a variante do esquema elétrico, tá? Apresentar a imagem do padrão de dispositivo de disposição dos componentes. Especificação técnica. Agora vamos falar das variantes, né? Durante a instalação, você deverá considerar as seguintes especificações. Motor trifásico de 4 polos, que suporte um torque de T quilograma-metro, quilograma-força metro, tá? KGF metro. No lugar desse T, vai estar escrito um valor de torque. O esquema elétrico utiliza ligação W, ou seja, vai aparecer o esquema elétrico do motor, da ligação do motor no lugar do W, certo? Pode ser estrela, pode ser triângulo, beleza? Para a montagem do motor do agitador no tanque de cozimento. Será utilizado o CLP Senai, composto por uma CPU DC-DC-DC e um módulo digital de 8 entradas e 8 saídas, beleza? Então é 8 digital e 8 entradas digital e 8 saídas digital. Que já está no quadro de comando,
tá? Já está instalado lá. As entradas e saídas utilizadas no esquema elétrico deste quadro são as seguintes. Ou seja, lá no CLP, Z7 é a entrada em Z. Z8 é em Z, Z9 é Alt Z. Que desgrama é essa desses Alt I e Alt Z, né? Vamos descobrir. Z10, Alt Z, Z11 é o Alt Z. Ó, Z10 é o Alt Z e o Z11 é porque não pulou a linha aqui, ó. Mas é o Z11 igual a Alt Z, beleza? Quem que tá fazendo barulho de água aí? Ulisses? Pera aí, eu tava lavando as vasilhas aqui, mas já terminei. Beleza. Hein, deixa eu te falar. Ah, Nas ligações do CLPI, quando muda de uma para outra, elas mudam as configurações também. Se a gente não prestar bem atenção, a gente erra. Eu fui fazer e aí eu fui fazer um, aí eu parei, fui fazer uns treinos. Quando eu voltei, eu mudei, coloquei na outra, já era a configuração diferente da ligação. Porque tem Z1, Z2, igual tá aí. isso aí. A gente vai ver isso daqui lá. Preocupa não que vai mostrar mais informações aqui no arquivo. Então, disposição dos componentes no quadro de comando deve seguir o padrão da empresa, disponível para consulta na aba padrão, lá do simulador. As cores dos condutores no quadro de comando deverão ser, presta atenção galera, preto para a fase R, vermelho para a fase S e branco para a fase T. Azul claro para o neutro e verde para o aterramento. E amarelo para os sinais e o vermelho para a fase de 24 VCC, tá? Ou seja, azul claro, pessoal, vai para o neutro e para o 0 volt da fonte, tá? VCA e VCC, beleza? E vermelho para o 24 VCC da fonte, tá? Então, vermelho usa na fase S e também no 24 VCC. Na prática, não é feito isso, tá? Na prática, utiliza-se cores separadas para o 24 volts e para as altas tensões, beleza? As linhas, as anilhas dos condutores são identificações por números, sendo que a identificação da fase R inicia pelo número 100. Ou seja, você vai colocar o primeiro fio na fase R, é o 100. Próximo fio é 101. Próximo fio é 102 e assim por diante. Que estiver ligado na sequência da fase R, tá? Da fase S é o 200 e da fase T é o 300. Neutro é 400, aterramento 500. E os sinais inicia pelo 600, ou seja, os fios que estarão no CLP. Enquanto a fase inicia pelo 2400 e o 0 VCC inicia pelo 0000, beleza? Materiais disponíveis no almoxarifado: motor trifásico, componentes elétricos e eletrônicos estão disponíveis no almoxarifado da planta industrial virtual. Fusíveis de AZED e fusível NH. Fusível NH, galera, para quem não sabe, é aquele fusível de chave faca, chave de fusível que se abre assim, ó, certo? Que você, para tirar o fusível, você precisa de um tipo de uma manopla que você encaixa no fusível e saca ele da chave. Tem chave que a própria chave já saca o fusível, certo? Algumas chaves da Siemens fazem isso. Disjuntor, relé de sobrecarga, contatores, motores, disjuntor motor, condutores e outros componentes elétricos. Importante, nem todos os componentes serão utilizados na montagem desse quadro de comando, tá? Eles estão lá só para te confundir. Descrição do serviço no ambiente. Realizar a ligação elétrica do motor para receber uma tensão de 380 ou 220 trifásica, tá? Porque o motor é trifásico. Fazendo a montagem do quadro elétrico para o funcionamento do motor. Instalando e interligando os componentes elétricos com o motor, beleza? Seguindo o diagrama elétrico. Os parâmetros a serem verificados para a montagem do quadro são
A tensão do motor, você tem que prestar atenção na tensão do motor, na potência do motor, nas características dos dispositivos de comando e dispositivos de proteção, ou seja, corrente, tensão, potência dos dispositivos de comando, que é a contatora, né? E proteção, que é fusível, disjuntor, certo? Relé de sobrecarga. Após ler a ordem de serviço e o tutorial, o aluno entra no ambiente da planta industrial e é posicionado no segundo andar, que é aquela escadinha lá. Ele pode andar livremente neste andar, sendo impedido de descer as escadas para o primeiro pavimento. No quadro de comando já foi realizada a ligação das resistências do tanque de cozimento. Lembra que você fez isso lá na OS1? Estudar a possibilidade de colocar o quadro de comando realizado pelo aluno na etapa 1. Então, pessoal, tá aqui a fotinha, o quadro ele fica piscando em verde com as flechinhas, com as setinhas verde para cima, certo? Para esta etapa, o aluno deve selecionar os componentes elétricos, inclusive o motor. O motor não vai estar posicionado, você tem que selecionar o motor certo. Do almoxarifado e colocar e instalar nos locais adequados do quadro de comando. Durante a montagem, deve ser verificado sempre se as alimentações da fonte do circuito estejam desligadas, porque tem como você ligar o painel, beleza? Então, vocês têm que tomar esse cuidado. Do lado do painel tem uma chave seccionadora. Tem que deixar ela desligada, beleza? O Gustavo tinha saído e entrou de novo. O motor deve estar localizado na parte superior do tanque, como mostra a figura. Após a conclusão, o aluno deve fazer a entrega do serviço. Descrição das variações do processo implementadas. Agora sim, vamos no que muda, né? A seguir é apresentada a descrição das principais variáveis e sua aleatoriedade de valores implementadas no simulador e algumas foram inseridas na sua ordem de serviço. Ou seja, essas aqui são aquelas variáveis que eu falei no meio do texto, tá? Então, o W, ele pode ser dois tipos de ligação para o motor. Ou é o estrela ou é o triângulo, que vai aparecer para você, tá? Vai estar escrito estrela ou triângulo. Não vai estar escrito W1 não, viu, gente? Não se preocupa, vocês não precisam vir aqui olhar. O Z, galera, é as ligações do CLP para o motor do agitador. Serão Z7, que é o IN-Z, Z8 também é uma entrada, Z9 é uma saída, Z10 é outra saída e Z11 é outra saída. Utilizar os seguintes valores para estas ligações. Entrada é as ligações ponto 3, ponto 4, ponto 5, 6, 7. E a saída ponto 3, 4, 5, 6, 7 também. Lembrete, as resistências do tanque de cozimento estão ligadas nesse CLP e serão pré-definidas, que serão, ou seja, as resistências estão no Z1, Z2 e Z3, utilizadas na instalação da resistência do tanque. Deixar fixas para no quadro de comando durante montagem do motor no agitador. Sugestão de valores Z1 0.0, Z2 0.1 e Z3 0.2 em entradas. Z4, 5 e 6 utilizados na instalação de resistência do tanque, porque são duas resistências trifásicas, certo? Deixar fixas para no quadro de comando durante a montagem do motor a agitador. Sugestão de valores Z4 0.0, Z5 0.1 e o Z6 0.2 saídas. T, que é o torque, né? Define o torque do motor para movimentar um agitador. Com este valor, o aluno deverá calcular a potência do motor. Para essa variável, temos 5 valores. Pode vir com 0,00204 kgfm. É um motor de meio CV. Se vier 0,00321 kgfm, vai ser um motor de 0,75 CV. Se for 0,00492 kgf, vai ser 1 CV. Se for 0,00658, vai ser 1,5 CV.
E se for 0,0103 kgf, vai ser 2 CVs, tá? Aqui está a variação da ligação do esquema elétrico, certo? O X é a variável que define o esquema elétrico de partida do motor do agitador do tanque de cozimento. Para essa variável foram construídos 3 esquemas elétricos. Ou seja, pode sair um esquema com disjuntor trifásico e relé de sobrecarga, que é esse aqui. Pode sair um esquema com disjuntor, motor e relé de sobrecarga. São disjuntores diferentes, tá? Esquema elétrico de partida do motor digitador do tanque de cozimento, que é esse esquema aqui, beleza? Ó, percebam que aqui, ó, é o disjuntor motor e aqui é o disjuntor simples, beleza? Trifásico simples, tá? Disjuntor de sobrecarga e curto-circuito simples, tá? E a terceira variante, apenas com o disjuntor motor, sem o relé de sobrecarga aqui na saída da contatora, certo? Então pode vir essas 3 variantes para você, tá? Aqui, galera, é o padrão de instalação no painel, beleza? Então tem os 4 trilhos para instalação aqui com as canaletas em volta e a porta, tá? Aqui já tem os furos para você instalar os componentes. Só você puxar o componente e jogar aqui. Beleza? Então, sinalização aqui em cima. Acionamentos mais abaixo. Emergência. E depois tem esses 3 furos aqui que não vai ser utilizado, tá? Esses furos, galera, não aparecem. Você tem que puxar o componente para ele aparecer, beleza? Alimentação, aqui é agora dentro do painel nos trilhos, né? Alimentação e proteção fica aqui em cima, certo? Disjuntores. Manobra, contatores fica aqui. Controle, o CLP vai estar aqui. Entradas e saídas e fiação, né? Bornes fica nessa última, tá? Aqui, pessoal, tá repetindo os componentes do almoxarifado, certo? Proteção, disjuntor, fusível e relé térmico. Galera, se você está na dúvida do seu componente onde colocar aqui, é só você vir aqui e olhar em qual categoria o seu componente está. Por exemplo, eu quero colocar um disjuntor, ele é um componente de proteção. Então, eu vou colocar ele no primeiro trilho, certo? Se é um contator, ele é um componente de manobra. Então, eu vou colocar ele no segundo trilho. Comando e sinalização. Todos os botões sinalizadores e placas de sinalização. Força e carga. Fontes. Motores, redutor e resistências. Fontes. Você não vai precisar pegar. Eu acho que a fonte já vem no quadro, tá? Mas eu não tenho certeza. Certo? Então, fontes, pessoal. Você pode colocar ela aqui no primeiro, tá? Você pode colocar ela no segundo ou no terceiro. Eu acho que pode, beleza? Porque ela não é alimentação, ela é força, né? Mas deixa ela no primeiro que é mais garantido. Condutores, controle, CLP, soft starter, inversor. Bornes e condutores, certo? Então tem esses caras aqui lá no almoxarifado, tá? Componentes já existentes no almoxarifado do simulador. Condutor, fusível, fusível de AZED, fusível NH, disjuntores, mono, disjuntor tri, contatores, bornes, fonte de alimentação, botoeira, CLP e resistência do tanque. E os componentes novos, né, que vocês não viram ainda. Relé de sobrecarga tem lá, disjuntor motor vai ter lá, motores trifásicos que vão ter que selecionar também e placas de sinalização. Não esqueçam de sinalizar as botoeiras, beleza? A atividade também pede, tá? Atenção especial na montagem do quadro. Escolha da contatora adequada com sua respectiva capacidade de corrente, beleza? Galera, corrente, como é que eu sei a corrente do motor, tá? Cadê? Aqui. Como que eu sei a corrente desse motor, né?
Agora eu vou mostrar para vocês como se calcula a corrente do motor, tá? Aliás, eu vou mostrar agora. Ó, cálculo, corrente, motor, trifásico. Vou pesquisar a fórmula para mostrar para vocês. Ó, imagem. E ela tá aqui. Certo? Como que você calcula? Corrente é a potência do motor. Pessoal, potência do motor em quilowatt, beleza? Se você for inserir o potência do motor em CV, aí já é essa fórmula aqui, ó. Tá? Então utiliza essa que a potência do motor já está em CV, beleza? Então você vai pegar o CV, multiplicar por 736, dividir por raiz de 3 vezes a tensão. E o cosseno de φ e o N? Cosseno de φ é o fator de potência e o N é o rendimento. Não precisa se preocupar com esses dois caras, beleza? Ou precisa, eu não lembro se tem lá no simulador. Agora a gente vai ver se vai ter. Se tiver, tem que colocar aqui, tá? Se não tiver, é 1. Vale 1, beleza? E aí é essa fórmula aqui para calcular a corrente do motor e, consequentemente, a corrente da contatora, corrente do relé de proteção, ou relé de sobrecarga, corrente do disjuntor, beleza? Corrente fusível, mas não tem fusível nos esquemas, né? Certo, galera? Então, pessoal, motor trifásico deve atender ao valor do torque. Ó, a gente estava aqui, ó. Escolha da contatora adequada com a sua respectiva capacidade de corrente certa e ao valor da tensão da bobina. Motor trifásico deve atender ao valor do torque especificado na OS. Só selecionar o motor que o torque dele atende a OS, né? E a tensão também, certo? Porque na OS, na ordem de serviço, tem escrito o tipo de fechamento, tá? A seção transversal dos condutores deve estar dimensionada corretamente, sendo a mais indicada para a corrente em cada condutor. O disjuntor deve possuir capacidade e a especificação correta para atuar na proteção do circuito e são do tipo especificado na OS. A capacidade do disjuntor motor deve estar dimensionada corretamente para a corrente nominal do motor e o ajuste na faixa da corrente em, no mínimo, 5% maior da corrente nominal. Ou seja, o mínimo é 5% mais da corrente do motor. Mas você pode colocar mais que 5%, tá? Não se esqueçam que o disjuntor motor e o relé de sobrecarga têm ajuste fino de corrente, um parafuso no disjuntor e no relé de sobrecarga, tá? Não se esqueçam disso. A capacidade do relé de sobrecarga deve estar dimensionada corretamente para a corrente nominal do motor e ajuste da faixa de corrente está no máximo 5% maior que a corrente nominal, certo? Então esse aqui é o ajuste do relé de sobrecarga, beleza? Todos os terminais devem estar adequados conforme a norma. Todos os componentes devem ser colocados na posição dos trilhos especificada na ordem de serviço. Todas as placas de identificação das botoeiras devem ser colocadas corretamente no quadro de comando. Todas as anilhas devem estar identificadas com números diferentes, indicando com a sequência estipulada na ordem de serviço, tá? 400, 300, 500, 2400, 0000, né? Todas as cores dos condutores devem atender ao estipulado na ordem de serviço também. Beleza? Atenção, após a montagem, o motor deverá ligar. Então você pode testar o simulador lá. Depois que você montar tudo, você liga o quadro dentro do simulador e aperta o botão. O motor liga, tá? Verifiquem se está funcionando clicando no reservatório, que vocês poderão ver os agitadores funcionando, as pás funcionando, beleza? Veja abaixo os pontos que o aluno deverá fazer o print depois de montar o painel. Depois de montar o painel, tá, gente? Então, galera, terminou toda a OS. As pás estão girando. Testou o motor, tá rodando, tá?
você vai ter que tirar print desses pontos aqui, ó. Print 1, esquema elétrico. Print 2, especificação técnica, lá da ordem de serviço. Print 3, ponto 1. O que é o ponto 1? É o 1 aqui, ó, no controle da câmera, tá? Quando você está mexendo no quadro de comando, aparece esse 1, 2, 3 e 4 aqui. É só você clicar nesse 1 que a câmera autoajusta, tá? Então, você vai tirar print do ponto 1, do 2, do 3 e do 4, beleza? Tirar print do motor, visão com zoom lá no motor, tá? Com a ligação no motor, beleza? Você vai fazer o download da folha de respostas que está no AVA, que é um arquivo do Word, e colocar esses prints na folha de respostas. Você também vai tirar print do resultado do simulador, da sua nota do simulador e de todo o texto do resultado, beleza? Galera, teve gente que mandou um print só de um pedaço do resultado. Quem mandar print do pedaço do resultado, mesmo tirando 100, eu vou tirar nota, porque é todo o resultado, tá? Então, tira o print, ó, por exemplo, esse arquivo aqui que eu estou mostrando para vocês é grandão, certo? Então, eu não consigo tirar o print dele inteiro, tá? Porque eu printei uma foto da tela. Então, eu vou tirar um print dessa parte, depois eu rodo o arquivo para baixo, tiro outro print, depois eu rodo mais um pouco, tiro outro print, depois eu rodo mais um pouco e tiro outro print. Até eu pegar toda a avaliação do simulador, beleza? Salvo esses prints no arquivo de resposta e envio lá no AVA, beleza? Então, essa é a atividade, certo? Vamos dar uma olhada agora lá no simulador, rapidão. Então, você vai vir em conteúdo do curso, vai ter aqui simulador etapa 2 e o conteúdo interativo do curso para você estudar em relação à etapa 2 também, tá? Então, clica aqui no simulador da etapa 2, entrar. E tá aqui, certo? Se você clicar nessa janelinha aqui do Fique Alerta, você vai ver um vídeo tutorial de como usar o simulador. E o simulador é esse link em laranja aqui, ó. Beleza? Clicou aqui, vai abrir uma janelinha e vai carregar o simulador para você. Deixa eu aumentar a janelinha aqui, vamos ver se aumenta. Tá carregando. Muita calma nessa hora enquanto carrega. Deixa eu ver se vocês estão todos de boa aí. Todo mundo tá de boa. Show de bola. Carregou. Vamos dar uma olhada. Ainda não carregou. Enquanto o simulador carrega, vou tomar uma água. Eu falo igual sogra. Eu saio da web com a língua gigante, parecendo aquela venha da praça. Beleza. Então, pessoal, tá aqui a ordem de serviço, certo? Então temos a aba descrição, que é o mesmo texto que eu li para vocês, só que no lugar das variáveis está escrito a sua variação da atividade. Então a potência do motor, eu saí com motor de 2 CV, tensão de 380 volts, certo? Esquema elétrico aqui na aba de ligação em estrela, tá? Também era uma variante, então é um motor que tem 380 volts em estrela, beleza? Esquema elétrico. Aqui na aba esquema elétrico tem o esquema elétrico que eu saí. Ó, eu saí com disjuntor motor sem relé de sobrecarga, beleza? Padrão. Aqui no padrão eu vejo a imagem do quadro. Especificação técnica. Eu vejo lembra que aquelas entradas e saídas lá, dos Zs? Então, aqui está especificado o número da entrada e saída do CLP, beleza?
E aqui no material disponível, os materiais que tem no almoxarifado. Vou minimizar aqui. Então, eu já estou no simulador. Opa, eu cliquei no tanque. Certo? Então, se eu clicar em qualquer lugar da tela, eu consigo mexer a tela, beleza? E com a setinha do teclado, eu consigo andar no simulador. Galera, o meu computador, ele tá dando umas travadas muito estranhas. Meu computador não é ruim, tá? Então, pessoal, se no seu computador travar, galera, eu aconselho a procurar usar outro computador, tá? Talvez não seja problema do simulador, beleza? Ou então, o que pode ajudar é você fechar tudo no seu computador e deixar aberto só o simulador. Também ajuda, tá? Então, pessoal, aqui no tanque tem um motor aqui em cima, aonde eu vou colocar ele, certo? Esse verdinho aqui que está piscando. E aqui o quadro de comando. Eu clico no quadro, eu dou um zoom nele, beleza? Ó, tá Ô, vendo que Rogério, o Ah, motor vai ser ligado ao redutor aí, no caso, né? isso, o motor é conectado mecanicamente no redutor, na onde estava piscando em verde, lá em cima do tanque aqui, ó. Certo? Beleza. O caso fica aqui, ó. Beleza? Aí, galera, opa, a câmera ficou louca aqui. Pera aí, deixa eu conseguir me ajustar. Aí, ajustou. Então, eu venho no quadro de comando, eu tenho uma seccionadora na lateral do quadro de comando aqui, ó. Tá? A seccionadora, galera, aqui ela tá desligada. Aqui ela tá ligada. Olha aqui no canto da tela. Prestem atenção nesse quadrinho aqui, ó. Oxe. Cadê a setinha, meu Deus do céu? Aqui. Prestem atenção nesse quadrinho aqui, ó. Aqui aparece escrito algumas coisas interessantes enquanto vocês estiverem mexendo no simulador, tá? Então prestem atenção nele. Então, chave desligada, beleza? Vou vir aqui no meu quadro e vou clicar no quadro. Eu clico aqui e abro o quadro. E aqui está o CLP, certo? Ó, vou dar um zoom aqui com a bolinha do mouse mesmo, certo? Então, pessoal, eu tenho o CLP aqui e o módulo do lado dele, tá? Galera, cadê a ordem de serviço aqui? Então, na ordem de serviço aqui, ó, eu tenho os comandos que eu posso utilizar, beleza? Z7, Z8, Z9, Z10 e Z11. Z.0, .6, .0.6, .4. Ponto 0.6. Deixa eu dar uma olhada no esquema elétrico. Então, galera, tá aqui, ó, no esquema elétrico eu consigo ver aonde eu ligo cada ligação em cada endereço CLP, Z0, Z9, Z10, Z11, beleza? Z7, Z8, certo? Então assim eu vou saber aonde eu ligo cada fio, tá? E aqui no almoxarifado, eu pego os componentes, puxo aqui para a bancada de trabalho e faço a montagem no quadro depois, tá? Vamos dar uma olhada no motor. Cadê? Aqui. Componentes do motor e a placa auxiliar utilizada para ligação estrela-triângulo no motor. Então tem essa plaquinha aqui que também é importante para fazer a ligação interna no motor, tá? Então aqui eu seleciono o motor que eu quero, tá?
O meu motor, eu preciso de um motor de 2 CVs. Tem 0,5, 0,75, 1, 1,5 e 2 CVs. É esse cara aqui. Percebam que ele já me deu a corrente dele, então eu não vou precisar fazer aquela conta. Eu achei que não dava, certo? Então tá facinho. Eu vou usar estrela, então é 3,3 amperes no meu motor, certo? Olha só, fator de serviço 1, certo? Isolação B, IP/IN, que é a corrente de pico dividido pela corrente nominal, 7,7. Categoria N, P55. Então tem várias informações do motor, mas não são importantes para a sua atividade no simulador, certo? Então, pessoal, só puxar o motor para cá e do mesmo esquema, como todos os componentes. Eu vou puxar também, galera, para mostrar para vocês, um disjuntor motor. Aqui o disjuntor motor, certo? Tem os disjuntores que eu seleciono, 1 a 1,6 ampere, 1,6 a 2,5 ampere, 2,5 a 4 amperes. Esse é o cara que eu preciso. Eu vou ajustar a corrente nele de maneira fina, beleza? Então eu vou colocar ele aqui no quadro. Ó, eu não estou no quadro, vou clicar aqui no quadro, agora eu estou no quadro. Certo? Então, se o quadro estiver piscando verde, galera, você não está no quadro. Então, não tem como você inserir componente nele, tá? Então, pessoal, vou colocar o meu disjuntor aqui. Coloquei. E aqui, pessoal, opa. No disjuntor, eu consigo ajustar a corrente dele, ó. E aí, como é que é? Vai ajustar ou não? Ah, tá. Ó, 3.43... 3.62, 3.81. Eu vou deixar no 3.62, que a corrente do meu motor é 3.3, beleza? Tem como, galera, eu desligar e ligar o disjuntor também, esse disjuntor aqui do lado também, certo? Então, é bem interativo esse simulador, beleza? E é isso aí, galera. Alguma dúvida? Deixa eu encerrar a gravação aqui.